48 seleções, 8 jogos ao invés de 7. E bom, só uma chegou no lugar mais alto do futebol mundial. Meu nome é Marcelo Stobaus, mas tu pode me chamar de TGD. E depois da vinheta, a gente vai falar sobre Espanha 1, Argentina 0, a grande final da Copa do Mundo. Teve show no intervalo, teve expulsão, teve gol na prorrogação, foi um jogaço. E bom, a gente vai falar sobre tudo isso, falar a escalação do campeão, falar um pouco da trajetória da Espanha até o título e, claro, comentar um pouco sobre esse jogo que foi, bom, um encerramento digno para essa Copa do Mundo. Depois da vinheta. Vamos falar então da final da Copa do Mundo FIFA 2026. Esse jogo que aconteceu lá em New Jersey, né, no MetLife Stadium. Tá aqui o resumo do jogo para te dizer que a Espanha e a Argentina empataram em 0-0 no primeiro tempo e no segundo tempo, e o jogo foi para a prorrogação. E aí sim, claro, a Espanha fez 1-0, que nem em 2010, no segundo tempo da prorrogação, que nem em 2010, e foi campeã que nem em 2010. Então, pra gente falar da Espanha, a gente tem que falar, claro, de posse de bola. Muita posse de bola. Principalmente no primeiro tempo, a Espanha teve muita posse de bola, mas, assim, pouca efetividade, né? Foram muitas oportunidades criadas, na verdade não muitas, assim, algumas oportunidades criadas, mas pouca efetividade, né? Então, assim, eu diria que foi um 50-50, porque, assim, a Espanha foi melhor em campo, foi melhor do jogo, né? Assim, no geral. A Argentina mal conseguiu tocar na bola, inclusive. E não sofreu defensivamente, mas não foi totalmente efetiva, né? Assim, o time da Espanha não foi totalmente efetivo nesse primeiro tempo, não conseguiu criar grandes chances, grandes oportunidades de abrir o placar. Isso no primeiro tempo. Então, assim, a gente precisa falar, claro, que o Rodri, que aliás foi o melhor jogador da Copa do Mundo, melhor jogador em campo, né? Claro, eu acho que o prêmio foi pro Ferran Torres por ter feito o gol, né? Mas o Rodri de fato foi o melhor em campo porque, cara, dominou o meio-campo inteiro da Espanha ali. Ninguém mandava mais naquele setor do círculo central do campo que o Rodri. Inclusive, ele colou no Messi, né? Nas raras vezes que a Espanha não tinha a bola, ele não deixou o camisa 10 da Argentina jogar, e isso foi determinante. Por quê? Porque a gente acompanhou a Copa do Mundo e a gente sabe que a Argentina vinha mal fisicamente, não vinha apresentando bom futebol, e a Argentina tinha somente o Messi. Somente o Messi. E sem o Messi, com o Messi completamente anulado pelo Rodri, sobrou nada para a Argentina. Nada. A Argentina não fez nada. E aí a gente precisa dizer que não existe como, não existe ser campeão com 0 finalizações. 0. Zero. Zero finalizações. Pô, conferi aqui, mas é zero. Zero finalizações. Tô dando mais um tempo, ver se a Espanha, ver se a Argentina consegue finalizar. Zero finalizações no primeiro tempo. E no segundo. E no jogo todo. Sem finalizar. 90 minutos sem finalizar, cara. Sem chutar no gol. Bom, fora uma tentativa, tá? De uma escapada com o Messi. Lá aos 4 minutos do primeiro tempo, né? O Messi que tava jogando mais como um atacante, um falso 9, do que mais aquele ponta direita que ele costuma jogar. Cara, fora uma escapada com 4 minutos do primeiro tempo, não teve nada de aproveitável no jogo da Argentina. Nada. 108 minutos eu marquei, 108 minutos, 20 finalizações para a Espanha, 0 para a Argentina. E não é, não, foram tantas finalizações e 0 chutes no alvo. Não, não, não. A primeira finalização de jogada da Argentina foi aos 117, 118 minutos de jogo. Ou seja, isso dá 12, 13 do segundo tempo da prorrogação. Quando já estavam perdendo, fazia um tempo já, né? Total de finalizações da Argentina, 3 no jogo, ao final dos 120 minutos.
sendo 0 na casinha. Não tem como ganhar. Não tinha como a Argentina ser campeã desse jeito, né. Cara, completa loucura, completa loucura. Então, como eu disse, melhor em campo foi o Rodri. A Espanha amassou a Argentina, dominou o jogo, certo? E eu, aos 42 minutos do segundo tempo, ou seja, aos 87 de jogo, né? Eu escrevi, cara, Ferran Torres entrou bem no jogo. Escrevi aqui na minha resenha. Quem diria? Quem diria? Tem uma jogada contra Cabo Verde, lá no primeiro jogo da Espanha, que tem um cruzamento para a área, acho que é do Yamal. Se eu não me engano, é o próprio Rodri que escora para trás. E o Ferran Torres chega chutando, chapando a bola bate no travessão, volta e o Vozinha faz uma defesa no rebote. Cara, e o Ferran Torres errou aquela finalização de frente pro gol, cabeçada para trás, e ele chuta e ele errou de frente pro gol, lá no primeiro jogo. E quem diria que 7 jogos depois, né, quase um mês depois, o mesmo Ferran Torres, uma cabeçada, né, cruzamento para levantamento para dentro da grande área, cabeçada para trás e o mesmo Ferran Torres iria aí sim acertar o gol e fazer aos 37 segundos do segundo tempo da prorrogação o gol do título da Espanha. A Espanha já tinha feito um gol, tá, com 5 minutos do primeiro tempo da prorrogação. Um gol com o Nico Williams que foi anulado numa falta inventada pelo juiz. Uma falta inventada, bem mandrake, mas assim, daquelas que a gente nem fala. E o próprio Ferran Torres, aos 7 minutos do segundo tempo da prorrogação, ainda teve mais uma chance de fazer o gol, mas aí sim ele estava impedido. Certo? E cara, sobre a Argentina ainda a gente tem pouco para falar, né? A gente tem pouco para falar. Então, assim, o senhor Slavko Vincic, o árbitro da Eslovênia, e a Argentina e a arbitragem estavam muito ligadas nessa Copa, né? Por bem ou pelo mal, estavam bem ligadas nessa Copa. E o Slavko Vincic, ele foi muito mal no jogo, muito mal no jogo. Ele até acertou na expulsão do Enzo Fernandes, tá? Lá aos 47 do segundo tempo, já nos acréscimos do segundo tempo. Aliás, senhor Enzo Fernandes também que deixou a Argentina jogar, já tava jogando nada, né? Ainda deixou o time com um a menos para jogar toda uma prorrogação. Cara, podia ter tirado o pé daquela dividida, né? No meio campo, assim, uma falta besta, já tinha amarelo. Faltou o mínimo de inteligência pro Enzo Fernandes naquele momento. Mas o senhor Slavko Vincic, o árbitro da Eslovênia, além de não falar espanhol, o que para mim já é muito ruim numa final entre Espanha e Argentina, o árbitro pelo menos deveria entender o idioma conversado ali, ou pelo menos minimamente, né? Cara, o Vincic, o árbitro, ele perdeu diversas oportunidades de expulsar também o Leandro Paredes, tá? O Leandro Paredes entrou no intervalo da Argentina apenas para bater, né? Só para assim, tentar fechar a casinha, mas ele não veio a jogar, né? Ele veio para bater, cavar falta, ele tomou o cartão amarelo também, poderia ter sido expulso, deveria inclusive ter sido expulso. Logo depois do Enzo Fernandes tem uma falta do próprio Leandro Paredes, que ele poderia ter sido sim expulso no segundo amarelo também. E, cara, o gol anulado do Nico Williams da Espanha aos 5 minutos ali do primeiro tempo da prorrogação não existe, tá? É absurdo. Ali não é falta nem aqui, nem em Nova Jersey, nem em Nova York, que é do ladinho, nem na China, lugar nenhum, tá? Né? Nem na Eslovênia, de onde vem o senhor Slavko Vincic. Então, assim, e sem contar, cara, a falta de critério para alguns lances, assim, sinceramente. Cara, foi assim, foi fraco, um árbitro fraco para uma final, para um jogo tão grande, tá? Então, no geral, o que a gente pode falar mais dessa final que talvez outras pessoas já não tenham dito? Cara, a coletividade da Espanha, mais uma vez, amassou o adversário que tinha pela frente. E aí a gente pode aproveitar para destacar um pouco da campanha da Espanha nessa Copa do Mundo. A Espanha estreou na Copa do Mundo contra Cabo Verde no 0-0, tá? Foi 0-0 e o ataque espanhol, né? O Yamal, se eu não me engano, nem jogou aquele jogo, se entrou no segundo tempo. Começou o Ferran Torres, Oyarzabal e Alex Baena. E foi interessante por quê? Porque esses 3 jogadores consagraram o Vozinha, né? Vozinha foi o primeiro 0-0 da Copa, primeira zebra dessa Copa do Mundo. E consagraram o Vozinha lá naquele primeiro jogo de Cabo Verde. E todo mundo pensou, puxa, essa Espanha tem posse de bola, tem isso, mas
não acerta a casinha, não consegue fazer o gol. Isso vai ser uma dificuldade. Bom, na segunda rodada, 4-0 com a Arábia Saudita. Ou seja, pontaria tinha. Foi uma noite inspirada da vozinha, a Espanha deu azar no jogo, enfim. Então, 4-0 contra a Arábia Saudita, ainda na fase de grupos. Resolveu aparecer para a festa, né? Resolveu vir para a festa. A Espanha resolveu vir para a festa, aparecer na Copa do Mundo, de fato, naquele 4-0 na segunda rodada. E contra o Uruguai, bom, eliminou o Uruguai num jogo muito ruim tecnicamente, na terceira e última rodada da fase de grupos, né? E só que foi superior igual. Foi uma várzea aquele jogo, foi horroroso aquele jogo, tecnicamente, mas pelo menos a Espanha ganhou. Então, assim, na dúvida, sabe aquela história que começa a virar o fio? De que assim, na dúvida a moedinha tá caindo pro nosso lado? Foi mais ou menos isso que aconteceu lá com a Espanha contra o Uruguai. Na fase de 16 avos de final, teve a Áustria pela frente e a Espanha amassou a Áustria. Apesar dos gols, né, a vitória mesmo ter vindo no segundo tempo, a Espanha abriu o placar no primeiro tempo e no segundo tempo conseguiu criar mais um pouco, conseguiu chegar mais e passou pela Áustria por 3-0. Teve aquele 1-0 nas oitavas contra Portugal, que foi o jogo do Mikel Merino Salvador, né? Aquele, cara, os 45, 46 ali do jogo, cara, assim, né, do segundo tempo, naquele gol Salvador, o Mikel Merino que também fez gol contra a Bélgica no 2-1, né? E a Espanha ali foi superior à Bélgica, que a Bélgica começou a vir bem na Copa e também começava a engrenar, e a Espanha foi melhor que a Bélgica, foi superior, tomou um gol na única jogada da Bélgica no jogo, aliás, o único gol sofrido pela Espanha, né, nessa Copa do Mundo. E, cara, é muito interessante de ver que o jogo do título, o jogo que consagrou a Espanha campeã do mundo, não foi não foi a final contra a Argentina. Foi aquele 2-0 na semi contra a França, né? Porque ali que a Espanha, o futebol coletivo da Espanha, foi consagrado como campeão do mundo, futebol campeão do mundo. Foi contra a França, né? Que a gente chama de final antecipada, de fato foi. Ali a Espanha se tornou campeão do mundo, porque precisava passar pelos atuais campeões do mundo. Aliás, a França enfrentou os últimos dois campeões, né? A Espanha enfrentou os últimos dois campeões do mundo, a França e a Argentina, semi e final. E, cara, enfrentou a França e ali foi campeão do mundo. O jogo contra a Argentina, essa final de ontem, né? Eu tô gravando isso no dia 20 de julho aqui, já quase 3 horas da tarde, meu vídeo tá atrasado aqui, mas esse jogo foi só para receber as medalhas, para pegar a taça. A Espanha já era campeã do mundo, tanto que a Argentina não conseguiu jogar, tanto que a Argentina não conseguiu fazer nada em campo, porque a Espanha já era campeã do mundo. Então, pra gente falar e já encaminhar o encerramento do vídeo aqui, a gente tem que falar do Unai Simon, que foi um baita goleiro. Um baita goleiro, talvez não o melhor da Copa, na minha opinião. Acho que a gente teve alguns goleiros um pouco melhores, inclusive o Mike Maignan, por exemplo, o goleiro da França, jogou muita bola, uma excelente Copa do Mundo do goleiro francês. Mas o Unai Simon foi seguro. Ele é aquela história, talvez não seja o goleiro ideal, mas é o goleiro que tem e ele é bom. Né? Muita gente contestava que deveria ser o Raya, o goleiro titular, mas o Unai Simon foi bancado pelo treinador, o De La Fuente, aliás, que técnico tem a Espanha, né? Que mente por trás de todo esse time. Mas a gente já fala do De La Fuente. O Unai Simon, bom goleiro. Pedro Porro, disparado, melhor lateral direito da Copa do Mundo. Né? Melhor lateral direito da Copa do Mundo. Jogadoraço, jogadoraço. Cucureja, o lateral esquerdo, também foi o melhor lateral esquerdo da Copa, disparado. Agora tá indo pro Real Madrid, vai ser ainda mais bem aproveitado, né? Cucureja, excelente. Tem muita gente que tem uma certa implicância com o Cucureja, não sei exatamente porquê. Mas, cara, além de ter uma história de vida legal, o Cucureja, cara, fez uma Copa do Mundo perfeita. Perfeita. Não errou em nenhum momento, não errou em jogo nenhum, não falhou. Cara, que Copa do Mundo do Cucureja. Cubarsí e Laporte, os dois zagueiros da Espanha, são zagueiros seguros. Fizeram uma boa dupla, um bom encaixe, né? Os dois zagueiros espanhóis. Então, assim, um completava o outro, os dois sabem sair jogando muito bem.
Bom, o camisa 16, o primeiro volante, o Rodri, cara, eu sou suspeito de falar porque eu sou fã dele, eu sou torcedor do Manchester City há muito tempo, eu sou fãzão do Rodri. Quando ele foi contratado pelo Manchester City, vindo do Atlético de Madrid, cara, que volante maravilhoso, o melhor jogador da Copa, né? Alguns talvez vão argumentar que pode ter sido Messi, pode ter sido Harry Kane, pode ter sido Mbappé, mas, cara, o Rodri, cara, dominou o campo. Ele dominou o campo, né? O famoso todo campista, né? Então, às vezes falar do Rodri é quase como chover no molhado, né? Mas a gente tem que falar do Dani Olmo e do Fabián Ruiz, os dois meias da Espanha, que são excelentíssimos jogadores. Dani Olmo, que inclusive quando jogava no Leipzig, se eu não me engano, já jogava uma barbaridade. Agora no Barcelona tá jogando mais ainda. A seleção espanhola fez uma excelente Copa do Mundo. Dani Olmo, ele começou como reserva, entrou no decorrer da Copa e, bom, deslanchou, né? Fez foi uma parte ativa, né, o Dani Olmo desta conquista também. Fabián Ruiz, um pouco mais discreto, né, o meia mais articulador, é um meia que é aquele coadjuvante de luxo, né? Então também fez uma baita Copa do Mundo. Lamine Yamal, talvez por incrível que pareça, não foi o grande destaque da Espanha, como todo mundo esperava. Mas, cara, é um guri novo, campeão do mundo com 19 anos, não tem o que falar do guri. Ele joga muita bola. Nesta final, não foi não conseguiu também jogar muito bem marcado, inclusive. Mas, cara, Lamine Yamal tem tudo, um futuro brilhante, né? 19 anos já campeão de Euro, campeão da Copa do Mundo, campeão olímpico. Cara, que jogador. Oyarzabal e Alex Baena, né? Oyarzabal centroavante, Alex Baena ponta esquerda. Cara, Alex Baena fez uma baita de uma Copa do Mundo também, pelo lado esquerdo ali. As jogadas que ele articulava junto com o Cucurella, às vezes ele caía mais para o meio, pro Cucurella poder aproveitar aquele corredor. Cara, que jogadoraço. E, bom, o Oyarzabal, né, o centroavante, mais caladão, o cara mais quietão, mas que quando a Espanha precisou dele, ele estava lá, fez bons gols, boas partidas pela Espanha e, claro, também é parte ativa desse título. Ainda no jogo entraram Pedri, Zubimendi, Nico Williams, Ferran Torres, o herói, né, o cara que fez o gol, assim como o Iniesta, né, em 2010, Ferran Torres fez o gol lá no segundo tempo da prorrogação. E Mikel Merino e Eric Garcia também fizeram, né, o Mikel Merino fez uma baita Copa do Mundo também, parte ativa, né, desse título. E bom, para a gente encerrar o vídeo, então falamos da trajetória da Espanha, falamos da escalação inicial, falamos de tudo, falamos da arbitragem. Dá para dar uma pincelada aqui, dizer que o show da Madonna foi todo pré-gravado, só teve a surpresa ali do Ronaldo e do Ronaldinho. Dudamel praticamente não conhecia, mas eu achei bem legal. O BTS, como sempre, né? Os meninos ali dançam e tal, tem toda aquela energia. O Justin Bieber, para mim, matou o show. Matou o show do intervalo ali. Entrou todo mundo animado, com música pop e tal, aquela coisa animada, né? A final de Copa do Mundo. E o Justin Bieber entrou com voz e violão ali, matou o jogo. Mas aí veio a Shakira e o Burna Boy, e aí a coisa deslanchou, né? Aí veio o Dai Dai, aí, cara, aí virou festa mesmo. Coldplay apareceu só ali fazer uma participação especial, porque acabou juntando todos os artistas em volta deles ali, umas crianças também cantando. Enfim, cara, eu particularmente não gosto de Coldplay, né, então nem prestei muita atenção. Mas, cara, a Shakira foi o ponto alto de fato desse show, que pra mim não precisava ter acontecido, tá? Isso aí a gente deixa pra NFL, deixa pra outros campeonatos, não tem nada a ver com Copa do Mundo. Mas, claro, Shakira e Copa do Mundo sempre tem a ver, então Shakira, de fato, foi a única que se salvou desse show do intervalo. Agora sim, pra finalizar, não teremos os próximos jogos, então a gente vai mais uma vez trocar aqui o resumo do jogo pelos próximos jogos do canal aqui, tá? Então, na quarta-feira, dia 22 de julho, às 7h30 da noite, eu vou estar lá no Couto Pereira para falar, né, para assistir e para falar também lá de Curitiba e Palmeiras nessa volta do Brasileirão. No mesmo dia 22, aí às 9h30 da noite, a gente vai ter em Porto Alegre o Inter e Cruzeiro e também direto de Bragança Paulista, São Paulo e Atlético Paranaense, né? Porque acabou que o Morumbi vai receber o show do Harry Styles. E na quinta-feira, 23 de julho, às 7 da noite, horário de Brasília, lá em La Paz,
No Hernando Siles, a gente vai ter Bolívar e Grêmio. Eu vou estar no Couto Pereira, em Curitiba e Palmeiras, mas os outros jogos, claro, a gente assiste pela TV aqui e traz a resenha também, nem que sejam uns pequenos pitacos aqui, certo? Então aqui estão os próximos jogos do canal. Agradeço por ter acompanhado a Copa do Mundo comigo até aqui. E, bom, seguimos agora com o Campeonato Brasileiro, Sul-Americana, Libertadores e tudo mais. Cara, que baita Copa do Mundo, que baita final. Já deixa nos comentários aqui o que tu achou dos shows da final, o que tu achou do jogo, né? Podemos dar o nosso tchau tchau pro Messi também, agradecer ao querido Lionel Messi por tudo que ele fez pelo futebol e pela seleção argentina. E a gente se vê na próxima resenha. Não te esquece de inscrever no canal, eu sempre esqueço disso, né? Te inscreve no canal, deixa teu like se gostou da resenha. Se não gostou, o dislike faz parte do jogo. E, bom, comenta aqui embaixo qualquer coisa, diz o que eu posso melhorar aqui no canal também. E, bom, seguimos com mais futebol na próxima resenha. Valeu e parabéns, Espanha, campeã do mundo mais uma vez.